Essa célula classificada como autoexcitável, ela não necessita receber estímulos externos para ela criar um potencial de ação. Ela já tem o seu próprio mecanismo intrínseco que faz com que ela se estimule aos poucos até que chegue o nível necessário de estimulação para forçá-la a desencadear um potencial de ação em resposta. 100% das fibras musculares que a gente tem no nosso miocárdio, 100% delas são classificadas como fibras do tipo eletricamente excitáveis. 100% dessas fibras musculares são chamadas de eletricamente excitáveis. Mas desses 100%, nós temos apenas 1% que é, ao mesmo tempo, autoexcitável. E esse 1% vai representar as fibras chamadas de marca-passo do nosso coração. Essas são as regiões marca-passo, porque ao se autoestimular, cria um potencial de ação que vai estimular as outras fibras ao seu redor, que são apenas eletricamente excitáveis. Dessa maneira, uma onda de potencial de ação começa a percorrer todo o miocárdio, sendo originada no marca-passo, porque ele é autorritmo, ele é autoexcitável, e vai sendo passada para todas as outras células que não são, que são apenas eletricamente excitáveis. Já que do nosso lado direito, nós temos apresentado outros dois gráficos que mostram sinais elétricos, também chamados de potencial de ação. Mas aqui nós temos o potencial de ação das fibras do átrio, o potencial de ação das fibras do ventrículo, são fibras musculares. Então, esse potencial de ação desse tipo diferente de célula realmente tem particularidades que vão diferenciar de como era o potencial de ação dos neurônios, embora tenha algumas fases também bem parecidas. Por exemplo, quando essas células saem do repouso, a gente percebe que há uma elevação abrupta desse potencial de membrana. Realmente vai ser a primeira fase do potencial de ação, assim como era lá no potencial de ação dos neurônios. Logo depois, você percebe que tem uma redução novamente desse potencial de membrana até valores muito próximos ao repouso, como também acontecia lá no potencial de ação dos neurônios. Essas fibras musculares, quando elas entram em potencial de ação, sua primeira fase também é chamada de fase de despolarização. Tanto as fibras musculares dos átrios quanto dos ventrículos, ao iniciar o seu potencial de ação, iniciam por essa fase, que representam a abertura de grandes quantidades de canais de sódio sensíveis à voltagem e entrada em grande quantidade do íon sódio para dentro dessas fibras musculares. As diferenças elas começam a surgir na realidade agora. No neurônio, a próxima fase seria a fase de repolarização, com abertura de canal de potássio, grande saída da quantidade de potássio de dentro da célula para fora dela. Então isso tende a acontecer agora também. Você pode perceber nesses dois traçados que essa fase seguinte é como se fosse uma grande repolarização que está acontecendo nos dois casos. Mas essa repolarização ela está dividida em dois momentos. O momento número 1, olha o momento número 1 das fibras ventriculares. O momento número 3, olha o momento número 3 aqui das fibras ventriculares. Então, ao longo do início do 1 até o final do 3, tudo isso é uma fase de repolarização. Então, ela recebe um nome diferenciado. O 1 é a fase de repolarização inicial. O 3 é chamada de fase de repolarização final. E ao longo dessa fase de repolarização inteira, você percebe que existe uma subfase número 2 acontecendo, bem no meio dela, que tende a dificultar a repolarização acontecer, tende a contrapor esse fenômeno. Essa fase número 2 ela é denominada de fase de platô, e tanto as fibras atriais quanto as fibras ventriculares apresentam esse momento durante a fase de repolarização. No meio dela, mais ou menos no seu meio, uma fase de platô dificulta a repolarização de acontecer. A repolarização em si, ela está acontecendo por um motivo parecido como ela acontecia lá nos neurônios. Realmente, ao final da despolarização, você tinha agora muitos canais de potássio sensíveis a voltagens que se abriram.
E isso fez potássio começar a sair em grandes quantidades para fora dessa fibra muscular. Só que chega um determinado momento da despolarização que um canal sensível à voltagem começa a atuar aqui, ele começa a se abrir. E esse canal sensível à voltagem novo, ele não estava presente na membrana dos axônios, mas ele está presente na membrana das fibras musculares do coração. Esse é o canal sensível à voltagem para o íon cálcio. Logo que a despolarização é muito grande, tanto o canal de potássio quanto o canal de cálcio se abrem. Mas o canal de cálcio ele demora mais para se abrir do que o canal de potássio. Consequência disso, o potássio começa a sair da célula, gerando uma repolarização inicial. Na hora que vários canais de cálcio já começaram a abrir o suficiente, bastante cálcio começa a entrar para dentro da célula, contrapondo o que o potássio está fazendo, dificultando a repolarização de acontecer. Porém, chega um momento que o potássio, ao sair em quantidades maiores, começa a vencer e refazer a repolarização dessa membrana celular. Aí você tem agora o final da repolarização. Isso é um detalhe que diferencia o potencial de ação das fibras musculares do coração do que quando a gente compara com o potencial de ação que acontece no axônio dos neurônios. Ele é marcado por uma fase de platô devido à entrada de cálcio logo após a repolarização começar. E esse cálcio que está entrando nessa fase de platô é até o mesmo cálcio que vai ser utilizado no fenômeno da contração muscular que vem em sequência. Então vejam, isso aqui é uma célula eletricamente excitável. Na hora que ela recebeu um estímulo que foi limiar, ela gerou o mecanismo do potencial de ação com as suas fases. E aquelas células que, além de serem eletricamente excitáveis, elas também são autoexcitáveis. Será que o potencial de ação delas é do mesmo jeito dessas fibras musculares que a gente acabou de mostrar? Aqui está, pessoal. O nó sinoatrial é uma das regiões marca-passo do nosso coração. As fibras musculares que estão ali presentes, elas não são fibras musculares com atividades contráteis, mas sim com atividade autorrítmica. Ela é autoexcitável, essa fibra muscular. Olha como é o potencial de ação dela, diferente do que a gente observou para as outras fibras musculares que não são autoexcitáveis. Ela não tem, por exemplo, um potencial de membrana de repouso constante. Olha só a fase 4 aqui, que a gente apresentou na imagem passada. Não é um potencial de membrana de repouso constante, que os valores sempre estão por volta de menos 90. Não, ó. O mais negativo que ficou aqui, essa membrana, foi por volta de menos 70 mV. Muito parecido com era o potencial de membrana de repouso dos neurônios. Mas ele não é estável. Quando na membrana das células musculares, das fibras que fazem parte do nó sinoatrial, chega a valores de repouso muito próximos a menos 70 mV, isso ativa uma corrente despolarizante muito pequena, que aos poucos já vai despolarizando essa membrana celular até chegar ao momento que atinge o estímulo limiar necessário para desencadear o potencial de ação dessa fibra do nó sinoatrial. E temos uma outra diferença. Quando você pensa na primeira fase desse potencial de ação, ela também é chamada de despolarização na membrana da fibra do nó sinoatrial. Mas essa fase de despolarização que ocorre aqui, ela é marcada pela entrada do íon cálcio e não pela entrada do íon sódio. Então você tem uma fase de despolarização, mas ela ocorre devido a um íon diferente que está entrando para dentro dessa célula. Quando a despolarização ela é grande o suficiente para ativar os canais sensíveis à voltagem para o íon potássio, agora o íon potássio começa a vazar para fora em grande quantidade, refazendo a repolarização que existia. E aí o processo se repete novamente. Ó. Quando os valores de membrana chegam muito próximos a menos 70 mV, isso ativa uma corrente despolarizante que aos poucos vai despolarizando novamente a membrana dessa célula. Ao atingir os valores limiares, que abrem os canais de cálcio sensíveis à voltagem, esse canal permite que grande quantidade de cálcio comece a entrar novamente para dentro da célula.